Você está passando por algum tipo de problema de saúde, já ouviu falar sobre o benefício de auxílio-doença, mas ainda está um pouco perdido na hora de fazer o requerimento? Então, nesse vídeo, eu vou trazer de forma bem simples e objetiva qual é a documentação que você precisa juntar e o que o INSS considera ou não para conceder esse benefício. Meu nome é Igor, eu sou advogado especialista em direito previdenciário e nesse canal você encontra informação de qualidade acerca tanto da Previdência quanto dos benefícios concedidos pelo INSS. Então vamos entender um pouco melhor como funciona esse benefício de auxílio-doença na prática, tá? Ele é um dos benefícios por incapacidade da Previdência Social e ele é para aqueles casos em que incapacidade ela é total, ou seja, a pessoa não consegue trabalhar de jeito nenhum, e ela é temporária, ou seja, após aquele momento a pessoa vai se recuperar. Então vamos levar em consideração um caso de uma depressão. A pessoa que está sofrendo de depressão, ela não consegue trabalhar, ela está totalmente incapacitada de trabalhar, mas a partir do momento que ela tem um tratamento, a partir do momento que ela se recupera, ela consegue retornar para o trabalho. Então, é uma incapacidade total, a pessoa está completamente incapacitada de trabalhar, mas de forma temporária. Então, aí a gente não está falando de uma situação que ela é permanente, tá? Essa doença ou incapacidade, ela não precisa ser necessariamente relacionada ao trabalho. Então, digamos que num domingo, jogando futebol com os amigos, você vai lá e quebra a perna e não consegue trabalhar, obviamente. Ela é uma incapacidade total, ela é temporária e ela não está relacionada ao trabalho. Mesmo assim, ela dá direito ao benefício de auxílio-doença. E lembrando que é a partir do 16º dia. Os primeiros 15 dias de afastamento são a cargo da empresa. Então, se no atestado médico vir a necessidade de você ficar mais de 15 dias afastado, aí sim, a partir do 16º dia, é que você vai dar entrada, ou a empresa em alguns casos, no benefício de auxílio-doença. Vamos falar um pouco agora sobre os requisitos que a lei traz para a concessão do benefício de auxílio-doença, que basicamente é o que o INSS vai analisar para verificar se concede ou não seu benefício. E o primeiro deles é a qualidade de segurado, que nada mais é que você estar contribuindo para a Previdência no momento que você faz seu requerimento. Então, para o caso do trabalhador CLT, de carteira assinada, a partir do momento que ele entra na empresa, ele já detém qualidade de segurado. Quem vai fazer essas contribuições é seu empregador, então ele já vai deter essa qualidade. No caso do trabalhador autônomo, é necessário que ele faça essa contribuição para a Previdência através das guias, e se ele for MEI, muito provavelmente ele vai ter que realizar a contribuição por meio da DAS, que é a guia de recolhimento para a Previdência Social. Então, a partir do momento que você está contribuindo, você já tem essa qualidade de segurado, está tudo certo em relação a isso. O segundo ponto é a carência de 12 contribuições, ou seja, você tem que ter contribuído pelo menos um ano antes de fazer esse requerimento de auxílio-doença. Existem alguns casos que vai dispensar essa carência de 12 contribuições, existem algumas doenças em que elas dispensam a carência de 12 contribuições, são doenças graves, então a lei traz um tratamento diferenciado para isso, e também no caso de acidente de trabalho. Então, você teve um acidente de trabalho no primeiro mês, no primeiro dia na empresa, você já tem qualidade de segurado e dispensa também a carência de 12 contribuições, então nesses casos de acidente de trabalho. E por último, é a comprovação da incapacidade, que é o ponto que mais traz indeferimentos, digamos assim, para esse benefício, que é onde você vai ser analisado por um perito do próprio INSS em primeiro momento, né? Então, só para recapitular, o auxílio-doença, geralmente, ele tem duas fases. Você vai apresentar esse benefício perante o INSS, que a gente chama de fase administrativa, e o próprio perito do INSS vai analisar a sua documentação médica e vai dar um parecer, se ele considera que você está apto ou não para o trabalho. Se ele considerar que você não está apto para o trabalho, ou seja, você está incapaz, e você tem a qualidade segurada e a carência, o benefício vai ser concedido, acaba aí. Agora, se o perito do INSS, mesmo com a documentação, acabar dizendo que você está apto para trabalhar ou você não tem nenhum tipo de incapacidade, aí esse vai ser o parecer final do INSS. Você vai precisar adentrar com um processo judicial e você vai ser novamente analisado por um perito, agora sim do juiz, para verificar se você tem capacidade de trabalho ou não. Basicamente, de acordo com a lei, são esses três requisitos legais. Então, são requisitos simples e de fácil compreensão para você entender o que o INSS vai analisar ou não na hora de conceder o seu benefício. E agora falando um pouco sobre os documentos necessários para você dar entrada no benefício de auxílio-doença, lembrando que ou você liga para o 135 e agenda e leva pessoalmente nas agências do INSS essa documentação, ou você faz o requerimento tanto pelo site do Meu INSS ou pelo aplicativo do celular, que acaba sendo o meio mais comum. Ali vai ter todas
esses campos para você anexar essa documentação que eu estou expondo aqui. Então, primeiro, documentos pessoais que contenham o seu CPF, ou RG, ou uma carteira de habilitação. Depois, laudos e documentos médicos que comprovem incapacidade. Nesse ponto é necessário muita atenção, porque às vezes o segurado ele tem um histórico de doenças, ou passou diversos anos com essa doença até o momento que ela acarreta na incapacidade. Então é sempre muito importante juntar primeiro a documentação mais atualizada, os laudos médicos mais atualizados acerca da sua incapacidade e cuidar para ter tudo muito bem organizado, porque a gente sabe que o INSS ele é um pouco difícil de lidar, são muitos pedidos e poucas pessoas, poucos servidores trabalhando. Então, quanto mais você facilitar e quanto mais você deixar a documentação pronta e organizada, mais rápido tende a ser essa resposta e melhor tem sido o resultado. Então, juntar o laudo, o atestado médico de preferência, que demonstre qual é a data de afastamento, que contém a assinatura e carimbo do médico, que já é o ponto 4, é muito importante que contenha todas as informações de forma bem simples. Então, qual é a doença que você tem, qual o tempo de afastamento que o seu médico deu para você, 30 dias, 60 dias, e lembrando que o INSS concede no máximo 6 meses de auxílio-doença por vez. Então você não consegue juntar um atestado de 1 ano e conseguir 1 ano de auxílio-doença. Ele vai, se for o caso, ele vai dar 6 meses e depois vai oportunizar para você pedir a prorrogação do benefício. Eles nunca concedem esse benefício por mais tempo. E o ponto 3 que eu acabei não falando, é a carteira de trabalho ou comprovante de contribuição. Então, se você é empregado, essas informações já vão estar no CNIS, mas é sempre bom levar a carteira de trabalho. Da mesma forma, se você contribui para a INSS, geralmente já está tudo no CNIS, né, que é o Cadastro Nacional das Informações Sociais, toda a informação já vai estar lá. Mas é importante que você tenha esses carnês de contribuição e os comprovantes de pagamento, para que você tenha certeza que todo o tempo de contribuição que você efetivamente pagou vai ser considerado pelo INSS no momento de verificar se você tem direito ou não ao benefício de auxílio-doença. Então, a partir do momento que você junta toda a documentação necessária e cumpre todas as exigências realizadas pelo INSS, ele vai ter dois caminhos. Ou ele concede o benefício para você, e aí ele vai emitir uma carta de concessão, que é um documento em que ele diz quanto tempo você vai receber, né, de auxílio-doença, qual é o valor do benefício e como é que você faz para sacar essas parcelas, ou ele vai indeferir o benefício. E aí ele vai ter que dar a justificativa. Como eu disse para vocês, a maior parte dos indeferimentos, ele se dá pela não constatação da incapacidade. Ou seja, o perito médico simplesmente diz que você está capaz para trabalhar. Então, nesses casos, o INSS vai indeferir o benefício. Também existe a questão da não comprovação da qualidade de segurado, mas ela acaba ocorrendo mais naqueles casos de trabalhador rural. Porque, via de regra, o trabalhador rural, ele demonstra a carência e a qualidade de segurado por meio do próprio trabalho dele. E isso requer com que ele junte uma documentação de notas fiscais de trabalho rural, outros documentos que comprovam o trabalho rural, e muitas vezes ele acaba não tendo esse documento ou não juntando da forma correta, e o INSS acaba indeferindo também com base nisso. A partir do indeferimento, existem dois caminhos. Ou o recurso administrativo, que é basicamente um recurso que você faz para o INSS, dizendo o porquê que você discorda daquela decisão e quais elementos de prova você teria mais. Você pode juntar lá os médicos, outras informações, dizendo por que você não concorda com a decisão do INSS, mas na prática acaba sendo um meio muito ineficaz, porque demora muito para o INSS analisar, e na maior parte das vezes ele simplesmente vai indeferir novamente, acaba não tendo muita eficácia na prática. E o outro caminho é o Poder Judiciário. Como eu disse para vocês, o INSS ele é um órgão administrativo. Então, a partir da negativa administrativa, você pode entrar com o benefício na própria justiça, requerer esse benefício na justiça. E aí, você vai pedir, nos casos da não constatação da incapacidade, você vai pedir uma realizada de uma nova perícia médica. Agora com um perito do juiz, nomeado pelo juiz, que não tem qualquer tipo de relação com o INSS. E esse perito, que é para ser uma pessoa imparcial no processo, vai dizer se você está capaz ou incapaz do trabalho e qual o período de afastamento no caso de incapacidade. Basicamente, se estiver tudo certo com o Poder Judiciário, você vai acabar recebendo o benefício em atraso. Então, digamos assim, que você fez um requerimento no dia 15 de maio, acerca do benefício de auxílio-doença. A partir do momento que você faz o requerimento, é a data da DER, que a gente chama, da data da entrada do requerimento. Então, no dia 15, você fez o pedido. Aí chegou a perícia no dia 30 de maio, ela indeferiu, e aí você entra com o processo administrativo e demora mais 2 meses para sair uma perícia judicial, e lá na perícia, o perito do juiz
ele diz que todo esse tempo você estava incapaz. Ou seja, desde a data que você fez o requerimento do INSS, você já estava incapaz, você já não conseguia mais trabalhar. Então o juiz vai ordenar que seja pago todo aquele período em atraso, desde a data que você entrou com o requerimento no INSS até a data em que o perito considera que você está capaz para retornar às suas atividades. E óbvio, a partir do momento que você tem o pedido de auxílio-doença deferido, e é colocado um prazo de recuperação, se você não se sentir capaz de retornar ao trabalho, você pode realizar um pedido de prorrogação, que a gente chama, e vai seguir todo esse mesmo caminho. Você vai fazer um pedido de prorrogação no INSS, que vai analisar, vai olhar a sua documentação, vai verificar se você está capaz ou incapaz, o perito vai dar um parecer, o INSS vai decidir, e se você discordar daquela decisão, você pode entrar novamente na justiça, e funciona dessa forma. Então é basicamente isso, pessoal. Essas são as informações que eu considero essenciais acerca do benefício de auxílio-doença. Se você ficou com qualquer dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários. E se você curtiu o vídeo e gostou das informações que eu trouxe aqui, se te ajudou de alguma forma, considere deixar um like, se inscrever no canal, que vai auxiliar muito na disseminação de mais conteúdos de segurança e de qualidade acerca de previdência social. É isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.